quando você diz não para um narcisista, você percebe que isso provoca um estado emocional infantilizado no narcisista. Isso não importa a fase que você está. O narcisista simplesmente não trabalha, não aceita o não. O não para o narcisista é uma agressão. Quer entender? Vem cá, vamos conversar. Oi, eu sou a Ana Maria, sobrevivente por mais de 10 anos com um narcisista perverso, e hoje eu uso a neurociência, a psicanálise, também a naturopatia, para que junto nós possamos entender melhor esse transtorno de personalidade narcisista. Exatamente sobre o não que nós vamos falar neste vídeo. Você já teve numa situação onde você disse não para ele? Um lugar que você não quisesse ir, uma coisa que você não quisesse fazer, ou comprar, ou vender, em algum momento que você discordou da ideia do narcisista. Você pode observar que neste momento vem uma fúria desencadeada que você não consegue entender. Para o narcisista, o não é como para nós. O narcisista, ele não trabalha a partir da emoção, ele trabalha a partir do domínio. Então, quando ele escuta um não, na mente dele, ele está perdendo o controle sobre você. Mas não é qualquer tipo de não. É aquele não de ferro, aquele não que não negocia, aquele não que não se explica, aquele não que não dá detalhes. É simplesmente não. Vamos comprar? Não. Vamos vender? Não. Vamos sair daqui? Não. Troca de roupa? Não. Então, esse não que ele não consegue ultrapassar desencadeia nele uma fúria. Por quê? Porque ele quer o domínio. Porque o narcisista, ele tem essa necessidade de dominar a vítima, dominar a situação, inclusive nas coisas mais pequenas, até mesmo no alimento que você prefere, ou numa roupa que você queira vestir, nas cores que você pinta suas unhas, usa o seu batom, ou no caso do homem, o jeito que ele deixa a barba ou não deixa a barba, porque o narcisista, quando ele pega a vítima, ele vai fazendo pequenos testes. Então, ele vem para você na sua aparência, no caso do homem, como eu disse, ele vai falar da barba, vai falar de um jeito de usar o cabelo, da mulher a roupa, na mulher pega muito a roupa, né? Pega muito a maquiagem, a cor das unhas, e isso não é que realmente importa para o narcisista, mas é o domínio que ele quer exercer. E quando ele quer te dominar numa área e você bate com ele, você fala não, você não aceita e você não muda, isso sim deixa o narcisista num estado de fúria muito grande. Aí, normalmente inverte, não é você que está irritado, é o narcisista que parou de pensar racionalmente falando, né, usando o córtex pré-frontal e começa a agir mais na emoção. E esta emoção muitas das vezes é prejudicial para a vítima, porque dependendo o narcisista, ele pode sim se tornar agressivo fisicamente ou então verbalmente, porque você bateu de frente com uma ideia dele, com algo que ele queria. E como eu disse, não precisa ser algo muito grande, pode ser uma coisa simples, mas o simples fato de dizer não, a simples palavra não, e ele tenta argumentar, porque no início ali ele ainda é um pouquinho mais maleável. Aí você vai tentar argumentar, ele vai tentar argumentar, não, vamos fazer porque vai ser bom, vai ser legal, tá? E você diz, não, eu não tenho interesse, eu não vou, eu não quero. E aquele não empurra o narcisista para um lugar que ele não quer ficar, que é um lugar que na mente dele é um lugar de submissão. E o narcisista, ele não trabalha nesse lugar de submissão. Ele trabalha no lugar de autoridade, poder e domínio sobre a vítima. Então, não importa o que seja, se ele quiser que você tome Coca-Cola e você não só toma suco, ele não vai aceitar isso muito bem, porque ele tem que impor. Ali no Love Bomb, ele ainda pode meio que mascarar e deixar passar. Mas como ele vai escalar e vai te tornar mais dependente, vai tornar você mais submissa ou submisso a ele vai sim tentar forçar e tentar colocar a vontade dele sobre você. Eu vou te dar um exemplo simples que aconteceu na minha vida. Eu não tomo refrigerante.
E isso é meu, eu não tomo refrigerante. Já o narcisista perverso gostava muito. E toda vez que ele me oferecia, a minha resposta era não. E ele foi tentando me argumentar a tomar refrigerante. Teve um tempo que a minha casa tinha fardos de refrigerante, mesmo sabendo que eu não ia consumir. E se fosse ele que fosse fazer as compras, nunca via um suco, uma fruta, eu sempre tinha que estar correndo atrás. E houve uma época que se eu deixasse pronto na geladeira, ele ou consumia tudo ou jogava fora. Simplesmente para bater de frente com uma coisa que eu disse não para ele. E assim é o narcisista. Normalmente ele se opõe muito àquilo que a vítima quer, muito. Se você quiser o A, ele quer o B. Se você quiser o B, ele vai querer o A. Se você quiser ir, ele vai querer voltar, porque assim, o caos, né, que ele pode causar vai ser o alimento dele. Mas quando é a vítima que se opõe a ele, isso para ele é insuportável. Porque na mente dele não é só um não, não é só uma discordância de um momento, é sim uma perca de domínio. E onde ele perdeu o domínio, ele quer a qualquer custo conquistar. De volta, não importa o que ele tenha que fazer ali, ele vai tentar puxar a vítima porque ele tem que dominar. Uma coisa que os narcisistas gostam muito de dominar na vítima é coisas pessoais da vítima mesmo, como eu disse, a roupa, a barba, o cabelo, até o perfume que a vítima usa. Quem nunca, fala comigo aqui nos comentários, ouviu uma crítica quanto ao seu perfume, quanto ao seu corte de cabelo, quanto à sua barba, quanto à roupa que você está usando. Ele sempre tem essa crítica, esse apontamento negativo para deixar a vítima em estado de alerta e se sentindo desvalorizada. Resumindo, o não, ele não vai agredir o narcisista no eixo da empatia, mas sim no controle que ele tem sobre você. E se você nunca fez e quiser saber se esse relacionamento que você está é tóxico ou não, experimenta falar um não, discordar em um ponto no momento com o narcisista. Mas não é um não negociável, é um não de ferro. Você vai falar não e não vai discutir, não vai argumentar, não vai fugir e nem demonstrar sentimento. Tipo assim, não. Você vai ver que o narcisista, sim, ele fica numa falta de controle dele mesmo. É como se ele quisesse te obrigar. Como não? Você tem que fazer o que eu quero. E por mais que e você vai se mantendo no não, ele vai vendo que esse controle dele vai ficando mais dispersado e isso vai gerando nele, sim, um desconforto muito grande. O narcisista, ele entra em fadiga emocional quando você fala não e não volta. Covarde como o narcisista é, ele costuma sair do ambiente. Mas se isso não for possível, ele te agride verbalmente e, infelizmente, até fisicamente, para tentar convencer você do contrário. Caso ele não consiga, igual eu te falei, ele sai do ambiente, ele cria uma situação, ele faz um tratamento de silêncio, a birra narcísica que a gente conhece. Simplesmente porque o não é uma palavra que o narcisista aprendeu. Ele não sabe lidar com o não. O não é uma palavra que se diga para ele. E uma vez que uma vítima disse não para o narcisista, ele vai tentar, de qualquer forma, impor a vontade dele. E não importa sobre o que seja. Como eu disse, a simples preferência alimentar da vítima pode sim desencadear um momento de raiva e essa falta de controle emocional no narcisista. Sinceramente, mais uma vez eu espero ter te ajudado. Te peço para curtir e compartilhar e eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau!